como a multidão de doentes, aleijados, mendigos. E depois do intervalo de Natal, e vocês gostaram dos vídeos de Natal, estamos de volta com a segunda parte da análise do ensaio do filósofo Bertrand Russell, Por que não sou cristão? Ou melhor, como eu já disse, porque ele não é cristão. E neste segundo e último vídeo, eu lanço a pergunta a você, cristão. Você sabe argumentar contra aqueles que tentam depreciar Jesus? Enquanto você pensa na sua resposta, eu vou chamar a vinheta do canal e te fazer um pedido de ano novo. Eu sou Luciano Câmara e este é o canal Logotécnica. O canal que traz análise textual até você das escrituras às literaturas, como você jamais leu, ouviu ou imaginou. E se você já conhece o canal, sabe que aqui a coisa é séria e aprofundada. Então, eu te faço um pedido de ano novo. Já deixe o seu like e ative o sininho para as notificações. Pedido de ano novo feito, vamos direto ao assunto. Vamos passar ao segundo bloco de alegações de Bertrand Russell contra a cristandade e contra Jesus. No primeiro vídeo, ele faz acusações contra os cristãos, apesar de ter admitido a excelência do que chama de máximas de Jesus. E se você não viu o primeiro vídeo, o link está logo abaixo na descrição. Mas se no vídeo anterior ele acusa os cristãos, agora as críticas vão ficar um pouco mais ousadas. Nesse segundo momento, ele ataca o próprio Cristo. Para começar, o filósofo diz que não acredita que seja possível conferir sabedoria superior nem bondade superior a Cristo, tal como é descrito nos evangelhos. E por que será que ele se mostra tão amargo para com Cristo? O filósofo britânico apresenta basicamente dois temas para respaldar seu juízo negativo acerca da sabedoria e da bondade de Jesus. O primeiro tema é a segunda vinda de Cristo. Russell destaca alguns textos para afirmar que Jesus estava equivocado sobre quando seria a sua segunda vinda. Talvez o texto mais polêmico seja Mateus capítulo 16, versículo 28, que diz assim: Em verdade vos digo que alguns há dos que aqui se encontram que de maneira nenhuma passarão pela morte até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. A qual vinda estava Jesus se referindo nessa declaração? Para Russell, Jesus estava claramente se referindo à sua segunda vinda, aquela em que o Messias virá para julgar o mundo. A princípio, essa interpretação faz sentido, e se Jesus estivesse falando dessa vinda, teríamos de admitir que ele errou de forma retumbante. Afinal, ele não veio em sua segunda vinda até hoje. Entretanto, há um problema com essa interpretação. No mesmo Evangelho de Mateus, no capítulo 24, nos versículos de 34 a 36, o próprio Jesus afirma que não sabe nem o dia e nem a hora dessa vinda. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isso aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Ora, mas então temos mais um problema aqui. Se ele diz que não passará esta geração sem que tudo isso aconteça, e aquela geração já está morta e enterrada há 2000 anos, mais ou menos, então Jesus também errou nesse ponto. Mas calma que não é bem assim. Vamos lá. Se Jesus não sabe nem o dia e nem a hora de sua segunda vinda, como ele poderia assumir que essa segunda vinda se daria enquanto alguns de seus discípulos ainda estivessem vivos? Isso faria de Jesus um especulador barato que fica brincando com as emoções de seus ouvintes. Mas isso não me parece razoável vindo de alguém que determina que a palavra de seus discípulos seja sim, sim, não, não.
Eu sei que para Russell, que era um crítico assumido de Cristo, seria fácil contra-argumentar afirmando que Jesus já havia demonstrado, segundo a percepção do filósofo britânico, certas inabilidades em outras ocasiões, e que essa seria apenas mais uma falha do Messias. Mas a crítica que Russell apresenta sobre a segunda vinda se baseia em um possível erro de avaliação. Para Russell, a partir da afirmativa de que alguns não passariam pela morte até que vejam vir o Filho do Homem em seu reino, Jesus assume que voltaria em breve, mas muito em breve mesmo, no máximo dentro de algumas décadas após a sua morte e sua ressurreição. Russell afirma que Jesus acreditava em sua mente que viria novamente em algumas décadas e que claramente teria errado fragorosamente a esse respeito. Russell não afirma que Cristo estava especulando, e sim que estava convicto. Mas se isso for verdade, teremos que assumir que Jesus não passava de um mitômano, de alguém que acredita em uma falsa realidade que só existe em sua própria mente. Entretanto, se Jesus não acreditou numa mentira a respeito da sua segunda vinda, ele estava falando de outra coisa quando disse que alguns não passariam pela morte até que vejam o Filho do Homem no seu reino. Mas se não é a sua segunda vinda, que outra coisa seria essa? Seria a sua ressurreição? Isso não me parece, pois nas aparições de Jesus aos discípulos, após a sua ressurreição, ele não traz consigo o seu reino. Ao contrário, alguns de seus discípulos não o reconheceram de imediato. E em Lucas, no capítulo 24, versículos 36 a 38, há o relato de que eles estavam surpresos e atemorizados. Estavam perplexos, acreditavam estarem vendo um espírito. Sendo assim, um outro momento me parece mais adequado à declaração. E atenção, atenção, trata-se do episódio da transfiguração. E por quê? Ora, eu vou ser econômico e vou apresentar apenas sete argumentos que embasam o meu juízo a respeito da transfiguração. Mas vão ser argumentos curtinhos. Em primeiro lugar, temos a questão do encadeamento textual. O episódio da transfiguração, seja em Marcos, em Mateus ou em Lucas, é colocado logo após a frase polêmica de Jesus: alguns não passarão pela morte até que vejam o Filho do Homem no seu reino. Segundo, há um registro preciso de tempo decorrido entre a frase polêmica de Jesus e o momento em que houve a transfiguração. 6 dias. Esse registro preciso não é algo corriqueiro nos evangelhos. Terceiro, Jesus escolhe alguns poucos discípulos, apenas 3, para subirem um monte com ele, onde a transfiguração acontecerá. Quarto, ao ser transfigurado, o rosto de Jesus resplandecia como o sol e suas roupas se tornaram brancas como a luz. Quinto, juntam-se a Jesus Moisés, aquele que liderou a saída do povo de Deus do cativeiro no Egito, e Elias, o maior profeta do período monárquico. Em sexto lugar, Pedro acreditava que Jesus estava no mesmo nível de Moisés e de Elias, pois propõe fazer 3 tendas, uma para cada um dos 3. Mas imediatamente uma nuvem luminosa envolve a todos e uma voz afirma categoricamente: este é o meu filho amado, em quem me comprazo, a ele ouvi, testificando que Jesus está sobre todos os demais. E em sétimo lugar, deixa um argumento semântico. Frederico Lourenço, tradutor da Bíblia direto do grego para o português, afirma que a palavra transfiguração não alcança a completude do significado da palavra escolhida pelos evangelistas sinóticos para descrever o que houve com Jesus naquele monte, diante de Pedro, Tiago e João. Lucas diz apenas que o rosto de Jesus ficara diferente, mas Mateus e Marcos utilizam no original grego a palavra
metamorfose e não transfiguração, para descrever o que aconteceu com Jesus, colocando ainda mais dramaticidade no ocorrido. Muitos estudiosos da Bíblia compartilham desta interpretação, de que a visão do Filho do Homem no seu reino se refere ao episódio da transfiguração ou metamorfose. Eles argumentam que a transfiguração ou metamorfose é uma pequena e limitada amostra de como Jesus aparenta em sua glória. A presença de Elias e de Moisés também colaboraria com essa visão. Na passagem correlata de Lucas, os três inclusive chegam a conversar e sobre a morte de Cristo na cruz. Mas além disso, devemos ter em mente que a reencarnação não é um conceito reconhecido pelo judaísmo tradicional, pelo catolicismo ou pelo protestantismo. Podemos concluir então que a interação entre os três, Jesus, Moisés e Elias, só seria possível em um plano superior, um plano diferente do nosso plano terreno. O plano superior estava ali, projetado sobre a terra, diante de Pedro, Tiago e João. Você deve ter percebido que Jesus afirmar não saber o dia e a hora em Mateus 24:36 nos dá uma vantagem contra a interpretação do filósofo britânico sobre a sua segunda vinda. Por outro lado, isto não afasta o polêmico versículo 34 do mesmo capítulo, que diz: em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isso aconteça. E agora? Quantas gerações se passaram desde a vinda de Jesus até o presente ano de 2026 sem que ele tenha retornado? Se alguém quiser fazer as contas, se alguém quiser estipular mais ou menos quantas são, ok, mas para mim isso não vem ao caso. Porque, primeiramente, devemos ter em mente que este capítulo 24 de Mateus tem como título convencionado o Sermão Profético. Esse capítulo se inicia com a previsão da destruição do Templo de Jerusalém e segue descrevendo o princípio das dores, a grande tribulação e, então, a segunda vinda do Filho do Homem. Como estudioso de texto que sou, devo me ater ao que está registrado. Alguns, para mais uma vez socorrer, ajudar, corrigir e consertar Jesus Cristo, como se ele necessitasse de alguém que amainasse suas palavras controversas, têm argumentado que a palavra grega gênea, que se encontra no original dos evangelhos e da qual deriva a nossa palavra geração, também pode trazer a ideia de genealogia. Então, a geração a qual Jesus se refere seria toda a humanidade, principalmente aquela parte da humanidade rebelde e impiedosa. Remontando a Caim, esta genealogia passaria por muitos daqueles que ouviam Jesus naquele momento e continuaria a existir até os nossos dias, com chance de ir muito além de nós. Seria bem fácil, né? Assim, por quê? Bota genealogia aí no lugar de geração e está resolvida. Porque genealogia é desde o princípio até o fim, então pode ser qualquer momento. Aí Jesus sai pela tangente. Mas eu escolhi por outro caminho, por um caminho mais colado ao texto em questão. A verdade é que os fatos descritos por Jesus no capítulo 24 não eram e continuam não sendo nenhuma novidade. Convenhamos, sempre houve guerra e rumores de guerra neste planeta, tanto antes quanto depois da passagem de Cristo por aqui. Fomes e terremotos também são coisas lamentavelmente comuns em nosso mundo. Falsos profetas estão entre nós desde sempre, como o tal do Ananias, retratado no livro de Jeremias. Mas há algo realmente único no meio dos sinais descritos por Jesus, e é a destruição do Templo de Jerusalém, o templo reformado e ampliado por Herodes, o segundo templo. Sua destruição ocorreria realmente algumas décadas depois, logo depois, já no ano 70 depois de Cristo. Portanto, com parte daquela geração ainda sobre a terra. A quantidade de eventos descritos por Jesus neste capítulo, que antecederiam a sua segunda vinda, é extensa e resulta em vários desdobramentos. Não é possível decifrar com total certeza do que se trata cada uma das palavras de Jesus neste capítulo. Aquele que diz que desvendou por completo esses enigmas incorre fatalmente em falácia, pois se nem mesmo Jesus sabe o dia e a hora, quem haverá de saber além do Pai? O que Jesus nos deixa são alguns spoilers e alguns alertas, e o principal deles
está meticulosamente retratado na parábola do bom servo e do mau servo, registrada nos últimos versículos do mesmo capítulo 24 de Mateus. E estejamos atentos e preparados a cada momento, pois os sinais já estão aí, acontecendo através dos tempos. Quem é, pois, o servo fiel e prudente a quem o Senhor confiou os seus conservos para dar-lhes o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo a quem seu Senhor, quando vier, achar fazendo isso. Em verdade vos digo que lhe confiará todos os seus bens. Mas aquele servo, sendo mau, disser consigo mesmo: meu senhor demora-se, e passar a espancar os seus companheiros e a comer e a beber com ébrios, virá o senhor daquele servo em dia em que não espera e em hora em que não se sabe, e castigá-lo-á, lançando-lhe a sorte com os hipócritas. Ali haverá choro e ranger de dentes. E por falar em choro e ranger de dentes, chegamos ao segundo e último tema usado por Bertrand Russell para tentar limitar a sabedoria e a bondade de Jesus. Assim diz o filósofo: em minha concepção, há um defeito muito sério em relação ao caráter moral de Cristo. O fato de ele acreditar no inferno. Eu, pessoalmente, não acredito que qualquer pessoa profundamente humana possa acreditar no castigo eterno. E Cristo, conforme descrito nos evangelhos, certamente acreditava no castigo eterno. Sendo que podemos encontrar repetidas vezes uma fúria vingativa contra aqueles que recusavam a escutar as suas pregações. O filósofo, em seguida, compara o que chama de disposição vingativa de Jesus com a cortesia e a amabilidade de outro filósofo, Sócrates, o primeiro filósofo de grande destaque na história do Ocidente. Bem, parece ser verdade que Cristo acredita no inferno, assim como Noé, por exemplo, acreditava no dilúvio. Por isso Noé construiu a arca e alertou a todos do que estava por vir. Havia em Noé uma urgência, por conta do que sabia que estava por vir. Era uma revelação direta de Deus. Por outro lado, Bertrand, ao opor Jesus Cristo a Sócrates, que ele descreve como amável e cortês, incorre novamente numa simplificação inaceitável para quem se propõe derrubar alguém como Cristo Jesus. Sócrates, que usava sem dó a ironia contra seus opositores, chamava a si mesmo de vespa enviada pelos deuses para ferroar o que ele chamava de cavalo preguiçoso, os homens de Atenas. Aí eu te pergunto, você acredita que os adjetivos amável e cortês combinam com uma vespa? De certa forma, Sócrates e Jesus possuem algo em comum em seus métodos de ensino. Enquanto Sócrates expunha a inconsistência de seus contendores filósofos, Jesus expunha a inconsistência do modo de vida de fariseus, escribas, coletores de impostos e assemelhados. E de modo muito mais amplo, de grande parcela da população, que se comportava como o cavalo preguiçoso de Atenas. Esses são aqueles que se recusavam a escutar as pregações de Jesus. Escutar suas pregações significaria abrir mão de privilégios ou de um modo de vida iníquo ou preguiçoso. E quem fala contra privilégios ou contra a iniquidade é mal visto pelos privilegiados e iníquos e preguiçosos até os dias de hoje. Mas e o extravasar de Jesus acerca do inferno como consequência da dureza do coração dos que não o ouviam? Acredito que acusar Jesus de ter uma falha em seu caráter moral por acreditar na existência do inferno me parece um contrassenso, uma inconsistência na argumentação de Bertrand Russell. E também mais uma infantilidade. A infantilidade se dá pelo fato de que ele, o filósofo, condena Jesus porque ele, Bertrand, pensa de forma diferente do mestre. Bertrand diz: não acredito que uma pessoa profundamente humana acredite no castigo eterno. E Jesus, de fato, ameaça seus interlocutores com a punição do inferno. Mas será que Jesus ameaça ou adverte? Vamos fazer alguns exercícios de lógica antes de concluir
este ponto e este estudo. Em primeiro lugar, o fato de alguém acreditar ou não na existência de alguma coisa não faz com que esta coisa exista ou deixe de existir. Se o inferno realmente existe e se as pessoas impiedosas são enviadas para lá, o fato de Bertrand não acreditar em sua existência não faz com que ele deixe de existir. Por outro lado, o fato de Jesus, na visão de Bertrand, apenas um mero homem, acreditar que o inferno existe, não tornaria o inferno real se ele de fato não existisse. Ou seja, a existência objetiva ou não do inferno e de qualquer outra coisa da qual não se tem provas incontestáveis, como a mula sem cabeça ou a garantia de políticos para honrar a moeda fiduciária, não depende da opinião de quem quer que seja. Em segundo lugar, Jesus não apenas acredita na existência do inferno, mas também sabe da sua existência. Ora, estamos aqui diante de um sistema metafísico, ou religioso, se alguns assim o preferir, onde Jesus é a figura central. Jesus é profundamente humano, mas o Verbo é profundamente divino, tanto que no início do Evangelho de João está escrito: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Ora, o Verbo é Jesus. Sendo assim, Jesus haverá de saber se o inferno existe ou não. Não se trata de um crer ou não crer no inferno, eis a questão. Sabendo que o inferno existe, pois Jesus estava com Deus desde o princípio e tudo foi feito por intermédio dele, não faz sentido algum para uma pessoa adulta recriminá-lo porque ele acredita em sua existência. Alguém poderá questionar se há justiça em enviar pessoas para lá e se a criação do inferno entra ou não em contradição com a propalada misericórdia divina. Mas o próprio termo inferno, como tradução para o grego Geena, o vale de Heinon, é polêmico. Mas este é um assunto para outro estudo. Voltando. Sabendo da existência do inferno, Jesus tinha urgência e sua missão era emergencial. Diferentemente de Bertrand, que nasceu em berço aristocrático e teve todo o tempo do mundo para se dedicar a uma vida de atividades exclusivamente intelectuais e que durou nada menos que 97 anos, Jesus carregava em si a urgência e a emergência de sua missão e da enormidade do campo a ser semeado. Tudo isso em um ministério de apenas 3 anos, tendo que lidar com a perseguição dos religiosos que se apossaram da lei de Moisés, com a opressão imposta por Roma ao povo judeu, com uma multidão de doentes, aleijados, mendigos e outros mais desamparados, clamando por misericórdia. E, sobretudo, tendo que lidar com o coração endurecido de grande parte de sua audiência. Além de ter a consciência de que haveria de passar pela humilhação da cruz para finalizar a sua missão. Diante de tudo isto, as críticas apresentadas por Bertrand Russell me parecem equivocadas quando analisadas sob o contexto do plano divino como um todo. Me parecem pensadas com superficialidade, demonstrando a falta de um conhecimento mais profundo de onde está inserida a missão de Jesus dentro do contexto das alianças divinas com os homens. Mas olha que engraçado, esta não foi a realidade de Bertrand. Tomando conhecimento da argumentação de Russell, que são retiradas meticulosamente de um contexto, dá a entender que Russell era um ignorante com relação a Jesus e com relação à Bíblia. Mas Russell não era muito bem o que parece. Russell teve tempo e lugar para estudar os evangelhos de maneira detida e aprofundada. E assim ele o fez. Prova disso é que sua filha já escreveu que seu temperamento é o de um homem profundamente religioso. E o próprio Bertrand confessara ter entrado para a filosofia em busca de um conhecimento que pudesse ser aceito como certamente verdadeiro, e também para encontrar alguma satisfação para seus impulsos religiosos. Mas o filósofo confessa que, no que diz respeito à sua necessidade emocional para a religiosidade, o consolo da filosofia não serviu para ele. Assim diz ele: eu sempre desejei ardentemente encontrar alguma justificativa para as emoções inspiradas por certas coisas
que parecem se localizar fora da vida humana e que merecem sentimentos de reverência. E por isso meus instintos caminham junto com os humanistas, mas as minhas emoções rebelam-se com violência. Neste respeito, o consolo da filosofia não serve para mim. Não seria honesto especular sobre o porquê de Bertrand Russell, mesmo conhecendo profundamente as palavras de Jesus e sabendo de sua inserção em um plano maior, decidiu atacar Cristo e cristãos sem contextualizar os pequenos trechos que pensou de forma tão arguta. Isso é entre ele e Deus. Mas podemos observar que esperar por uma justificativa humanista para só então se permitir mergulhar no sentimento que ele mesmo hesita em chamar de religiosidade só resultou no seu desalento. Como disse na parte 1 deste estudo, o objetivo aqui não é a divulgação do pensamento ou da figura de Russell, mas sim aproveitar a sua palestra para nos debruçarmos sobre algumas das falas mais controversas de Jesus. E por quê? Para fortalecer com argumentos aqueles cristãos que se sintam inseguros com questionamentos dos depreciadores do cristianismo. Para que a palavra cresça e frutifique, é preciso que ela encontre a boa terra descrita na parábola do semeador. E para isto é preciso resistir aos ataques dos inimigos, às perseguições e às fascinações pelas glórias do mundo. E agora, eu te refaço a verdadeira grande pergunta deste vídeo. Se você é cristão, você sabe argumentar contra aqueles que tentam depreciar Jesus? Os que foram semeados em boa terra são aqueles que ouvem a palavra e a recebem, frutificando a 30, a 60 e a 100 por um. E se você chegou até aqui, não é demais eu pedir o seu like, o seu compartilhamento, o seu comentário, a sua inscrição, a ativação do sininho. Olha, o combo completo, você já sabe. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo. E dessa vez eu não vou levantar, eu vou beber água.